Fala galera, beleza? Eu sou Vinícius da Cal e no vídeo de hoje eu vou ensinar como implementar uma paginação para uma listagem. Eu decidi gravar esse vídeo porque isso é um assunto que já foi bastante pedido aqui no canal e também eu acredito que seja um assunto, um conhecimento essencial para quem quer aprender a implementar aplicações com React, porque qualquer aplicação que você for desenvolver, uma aplicação profissional, vai ter listagens e vai precisar também ter uma paginação. Então é isso que a gente vai aprender aqui hoje, como é que a gente implementa isso. E para isso eu vou começar utilizando o nosso exemplo que eu gravei em um vídeo passado, que foi uma listagem com filtros que a gente implementou pegando os filtros. Eu vou deixar o link para vocês, é só vocês acessar o link na descrição, caso vocês quiserem pegar o código e ver de onde a gente parou. E no final desse vídeo eu também vou disponibilizar o código com tudo pronto. E qual tipo de paginação que a gente vai aprender a implementar? Eu vou acessar aqui o meu navegador e aqui a gente tem um exemplo de uma página aqui que tem a paginação. É essa paginação aqui que a gente vai implementar, tá? A gente não vai focar muito em estilo, porque não é o foco, o foco é a gente aprender a funcionalidade. Mas aqui a gente pode ver que a página atual ela aparece em negrito, não tem um fundo. E se a gente for para as próximas páginas, ele sempre vai trocando aqui o estilo da página. Uma coisa que é interessante entender aqui da diferença, ele está demorando um pouquinho para carregar os resultados, tá? Porque hoje a API tá um pouquinho lenta, aqui a API que a gente utiliza. Uma coisa que é importante se atentar é que a gente vai implementar uma paginação que sempre a página atual ela vai tentar estar aqui no centro da página. Então, quando eu clicar em 5, por exemplo, ele está aqui. Se eu começar a ir para 8, ele traz a 8 para o centro, tá? E ele sempre mostra ali. No caso aqui, ele está mostrando 4 para trás, 3 para frente. A gente vai apresentar 4 para trás e 4 adiante também, tá? E sempre que eu clicar em próxima, ele sempre mantém a nossa página no centro. Então, a gente vai aprender como é que a gente implementa essa lógica, tá? Eu vejo tem muitas paginações que não implementam essa lógica e daí às vezes ela tem alguns bugs. Outra coisa que tem que pensar é que também não dá pra gente mostrar todas as páginas, pegar todo o total de resultado, total de páginas e jogar aqui, porque o resultado inicial desse daqui, se eu não me engano, ele dá coisa de 1000 páginas. Então não tinha como a gente colocar 1000 botões aqui logo de cara. Por isso que é interessante a gente se atentar a essa lógica. E é isso que a gente vai focar e vai aprender a desenvolver hoje, tá? Vamos voltar para o código. E aqui no código, eu vou criar um novo arquivo. Então, a gente vai começar criando um novo arquivo, que é o pagination.js. Tá? Padrão de sempre, import React from React, const pagination. E faz um export default pagination. Aqui embaixo você pode retornar uma div por enquanto. Só para não... Coloca aqui um teste. Só para garantir que... É legal fazer esse teste aqui, para garantir que você está importando corretamente, que ele está se comportando da maneira que você espera, tá? Então vou fazer um import aqui. Import pagination from pagination. Coloca o ponto barra ali, tá? Na hora de fazer o import. E você vai colocar a paginação ali embaixo no final. Deixa eu ver aqui. Logo depois da nossa UL, você coloca pagination. Tá? Tem alguns parâmetros que a gente vai ter que passar para a nossa paginação. Já vou mostrar logo adiante. Então aqui ele já está aparecendo ali o teste para a gente. Isso garante que a gente está funcionando. Para a gente implementar essa paginação, a gente vai precisar receber alguns parâmetros. Tá? Primeiro parâmetro é o limit, ou seja, quantos itens está aparecendo por página. A gente precisa disso para a gente calcular um número total de páginas. Além do limit, a gente também precisa saber o total, quanto que é o total de itens, né? Porque a gente precisa pegar o total de itens, dividir pelo limit para a gente saber quantas páginas que a gente vai mostrar. E a gente precisa também do offset. O que é o offset? O offset é... Talvez você esteja familiarizado com o termo skip. Então os dois são a mesma coisa. Como é que funciona? Se eu estou na página 1, o meu offset vai ser 0,
porque eu não quero pular nenhum item. Se eu estou na página 2, eu quero pular os itens da página 1. Então, se você tinha 10 itens na página 1, na página 2 você vai ter um offset de 10, porque você quer pular aqueles 10 primeiros itens. Se você for para a página 3, você quer pular os 20 primeiros itens. Então, é isso, para isso que serve o offset. Mesma coisa que o skip. O skip também seria a mesma coisa. Você quer pular alguns itens e você quer começar a partir, por exemplo, você quer pular 20 itens e quer começar a partir do 21º. Então é assim que funciona o offset. A gente precisa dele para saber em qual página que a gente está. Bom, então aqui no começo, aqui antes do pagination, eu vou definir duas constantes, tá? A primeira const é o máximo de itens, ou o máximo de botões que eu vou mostrar nessa paginação, tá? Eu escolhi mostrar 9. Por que 9? Porque o total de botões, mais ou menos assim, a gente poderia ter 10. Porém, 10 não fica legal, porque eu quero ter um botão sempre no centro, lembra? E para eu ter um botão no centro, eu preciso colocar a mesma quantidade de um lado e a mesma quantidade do outro. Se eu tivesse 10, isso não seria possível. Porque daí eu teria que colocar 5 de um lado e 4 do outro. Não ficaria no meio. Então, se eu tiver 11, eu ficaria com 5 de um lado, 5 do outro e ficaria com mais um no meio, que daria 11. Porém, a gente também tem um botão anterior ao botão próximo, então a gente desconta esses dois botões e daí fica 9. Daí a gente vai ter um item no centro, 4 botões numéricos de cada lado e mais o próximo e o anterior nas pontas, tá? Por isso que é o máximo itens 9. A gente define outra constante que também é o max left. O que é o max left? Quanto que é o número de botões máximos que você quer na tua direita, né? Na tua esquerda, desculpa. Então, nesse caso aqui, eu quero max items dividido por... Desculpa, antes de dividir, eu quero que ele subtraia 1. Por que para subtrair 1? Porque o 1 é o atual, é o que vai ficar no centro. Então, tira esse 1 e faz agora dividir por 2. Então, no caso, ele vai colocar 8, vai dividir por 2, vai dar 4. Então, ele vai ficar 4 para um lado, 4 para o outro, e vai ficar esse no centro. A gente já faz dessa maneira aqui, porque é mais fácil de identificar o que está acontecendo. Se a gente quisesse modificar o número máximo de botões, a gente só modificaria esse número aqui e sempre colocando um número ímpar, e a gente já teria esse cálculo aqui feito automaticamente, não precisaria modificar ele. E aqui dentro do código é muito mais fácil identificar se a gente tiver uma constante, uma variável para a gente poder utilizar, porque fica muito mais claro, daí você não fica utilizando números mágicos, né? É importante pensar isso quando você está escrevendo uma lógica, você evitar números mágicos. Que o número mágico é o quê? Tá lá no meio da sua lógica, daí você fala assim, dividir, você quer menos 4, entendeu? Tem um número ali, menos 4. Aí a pessoa bate ali, na hora que a gente tiver a lógica ali, eu vou mostrar adiante para vocês. Mas você tem um cálculo que você está fazendo, e daí você coloca a página atual menos 4. Daí você fica, mas por que menos 4? Alguém que ainda não está familiarizado com aquela lógica, que vem depois de você, vai olhar aquele código e vai falar, por que menos 4? Então, fica muito mais claro se a gente definir essa constante, define uma constante fora, né? Define uma constante que tem um nome claro, que daí você elimina esses números mágicos e a tua lógica fica muito mais explícita. Você realmente está falando ali o que você quer fazer, por que aquilo está sendo feito. Isso é uma dica não só para paginação, isso é uma dica para qualquer coisa que você for implementar. Evite números mágicos, tá? Vamos continuar nossa lógica? Deixa eu ir aqui. Agora, a gente vai precisar definir algumas constantes, algumas variáveis que são importantes para o resto da nossa paginação. Na verdade, elas vão definir a base da nossa paginação e depois fica bem tranquilo o resto de implementar. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é a nossa página atual. Então, coloca lá const current, né, de atual, do inglês. Eu só vou colocar current, se você quiser colocar current page ou alguma coisa assim. Por enquanto, só vou colocar current, até para a gente economizar largura aqui, para ficar mais fácil de a gente visualizar. E aqui, então, current, como é que eu sei qual que é a minha página atual? Para eu saber a minha página atual, como eu disse, a gente precisa do offset. Então, a gente vai colocar aqui o offset, tá? Dividido pelo limit. Tá? Então, se a gente tivesse, por exemplo, um offset
de 20 dividido por 10, se fosse o limite fosse 10, a gente estaria com 2. Porém, tem um detalhe. Quando eu estou com um offset de 20, eu estou lá na página 3, porque eu quero pular os primeiros 20 itens anteriores. Então, como que eu faço isso? Eu divido um pelo outro, correto? E eu somo 1. Nem precisaria do parênteses aqui, mas para ficar mais claro o que está acontecendo, né? Então, se eu tiver na página, se eu tiver com um offset de 10, por exemplo, eu sei que a gente sabe que a gente está na página 2, porque eu quero pular os 10 primeiros itens. Então, offset de 10 dividido por 10 daria 1, mas eu quero estar na página 2, então eu sempre somo 1. Se eu tivesse um offset de 20 dividido por 10, estaria na página, daria o resultado 2, com mais 1, daria 3, que eu estou na página 3. Então é por isso que a gente faz esse cálculo. Só que tem mais um detalhe. O offset, algumas vezes, pode ser que ele seja 0 quando eu estiver na página 1. E daí, 0, a gente não pode ficar dividindo, porque ele daria um erro. Então, para isso, a gente pega o offset, verifica se existe um offset, aí sim eu faço cálculo. Caso o offset for 0, eu sei que eu estou na página 1. Correto? Dessa maneira aqui, eu já sei, eu sempre vou estar aqui já vai estar certo qual que é a minha página atual. Aí depois a gente precisa saber qual que é o total de páginas. Então aqui eu vou colocar uma const pages e eu sei que o total de páginas é o total de itens dividido pelo meu limite, né? Então se eu tiver 120 itens, o total for 120 dividido por 12, por exemplo, eu já sei que eu tenho 10 páginas. Mas tem um problema. Digamos que o meu total seja 124. Aí sobraria 4 itens. E esse 4 eu não posso ter um número quebrado. Não posso ter um número quebrado nesse. Daria uma soma quebrada. Uma divisão quebrada. Então, quando eu pego de 124 dividido por limite, pelo 124 dividido por 12, eu teria que pegar esses 4 itens e jogar para a próxima página. Então, sempre que for uma conta quebrada, uma divisão quebrada, eu tenho que arredondar para cima. Como é que a gente faz isso em JavaScript? Para arredondar para cima, você faz um math.scale, do inglês, que seria teto, e você já tem ali o número de páginas total que você quer, tá? Terceira variável, também muito importante, é saber qual que é o primeiro item, qual que é o primeiro botão da minha paginação. Por que eu preciso saber qual que é o primeiro botão? Se eu tiver lá na página 45, por exemplo, eu tenho que tirar ali o max left, que seria, no caso aqui nosso, é 4. Então, 45 menos 4 daria 41. Então, meu primeiro botão seria 41. Porém, se eu tivesse na página 3, eu não poderia ter um botão menos 2. Faria sentido. Então, teria que estar no 1. Por isso que a gente tem que fazer um cálculo aqui para saber qual que é a primeira página. Então, aqui, vamos começar definindo. Como eu disse para vocês, vamos definir como first a nossa variável. E como eu disse para vocês, a gente precisaria pegar qual que é a página atual, current, menos, né, qual que é o max left. Então a gente faz aqui max left, certo? Porém, eu não quero que dê um resultado negativo, então eu falo que eu quero que no mínimo seja 1. Então no mínimo a página tem que ser 1, no mínimo. E como é que eu faço isso em JavaScript? Quando que eu pego assim, eu falo, no mínimo eu quero que seja tanto. É um pouco contraintuitivo, mas a gente tem que utilizar um math.max. Então, math.max, eu passo aqui esse cálculo para ele e pode passar aqui como segundo argumento 1. Então, o que ele vai fazer? Ele vai tentar encontrar, ele vai pegar o valor maior entre esses dois, no math.max. Então, ele vai pegar o current menos o max left. Então, no caso, se eu estivesse na página 45, menos 4 daria 41, né? E 1, no caso. Qual que é o valor máximo entre os dois? Seria 41. Então, aqui a nossa primeira página seria 41. Se eu estivesse na página 3 e eu tirasse no caso, página 3 aqui, e tirasse 5, tirasse 4 dela, daria menos 1. Ao invés de dar menos 1, ele vai tentar pegar o maior número, que é o 1. Então, por isso que a nossa página, nosso primeiro botão que estiver aparecendo na tela vai ser, estaria correto, mostrando 1. Tá?
A gente já tem essas três, agora a gente pode começar a trabalhar em cima da nossa, de mostrar esses dados na tela. Tá? Para a gente começar a mostrar esses dados, eu vou fazer um return, abrir um parênteses e a gente vai retornar uma OL, porque uma paginação é uma lista de itens. Eu preciso criar um array de itens e eu preciso transformar esse array em um JSX, em uma lista de elementos, né, de LIs. Então, como é que a gente cria um array aqui no JavaScript? Uma das maneiras de criar um array eu preciso criar um array a partir de uma quantidade. Eu preciso que esse array tenha X itens, né? No caso, a quantidade máxima ali de botões. Então, eu preciso fazer um array.from, tá? E eu vou passar um objeto para esse array.from. Esse array.from, ele poderia começar a partir de outro array. No que eu passo um objeto, eu posso passar um length. E eu falo, eu quero que você comece a partir desse objeto e que tenha uma quantidade de tantos itens. Então, no caso aqui, a gente sabe que seria a quantidade de páginas, né? E nesse caso aqui, ele construiria um array com a quantidade total de páginas, que seria a quantidade que a gente mostraria aqui na nossa listagem. Porém, a gente não pode também só considerar a quantidade total de páginas, porque como eu disse, a gente poderia ter 1.300 páginas. Então, como que a gente limita para a quantidade de números que a gente quer? Nesse caso, a gente faz a quantidade máxima de itens, né? Eu comecei pelas páginas, vamos inverter um pouco, tá? Na verdade, vamos passar a quantidade máxima de itens, que é a máxima de botões, que é o que faz mais sentido. A máxima de itens, então, no caso, se eu tivesse, ele vai mostrar ali 9 botões, tá? Vamos começar fazendo isso. A gente já volta. Eu vou colocar o max items e vou colocar aqui um map. O que esse array, ele vai criar esse array.from, ele vai criar pra gente um array com, no caso, 9 itens, todos undefined. E eu não tenho muita serventia para mim. Tudo undefined, porque eu quero números de páginas. E então, o primeiro elemento aqui, o item, né, desse array seria undefined. Então vamos colocar só um underline, porque a gente não vai utilizar ele. Coloca underline, vírgula, o index. Então a gente pode fazer uso do index do array, já que a gente tem 9 itens dentro do array, a gente sabe que o index começa do 0 e vai até o 8. Então a gente vai pegar o index e vai somar com a primeira página. Então digamos que a primeira página fosse 41. 41 mais 0, que é o primeiro index, ele ia dar 41. Então a nossa página começaria em 41. E daí o index, conforme vai crescendo, ele daria 41, 42, 43, até o 40 até o 50 nesse caso, né? Que seriam 9 páginas. Então por isso que a gente faz esse primeiro map para transformar um array de undefined num array de número de páginas, tá? E ali, ó, ele já retorna bonitinho, até que tá aparecendo para mim, 1, 2, 3, 4, 5. Se eu trocar, vou passar aqui na paginação, vou passar aqui a página atual. Eu vou passar aqui todos o limit, o total e offset para ele, tá? Então, limit, total e offset. O limit eu vou passar... A gente passou que era 12? A gente passou que era 12 aqui, né? Eu vou definir essa variável, const, limit, é igual a 12. Como eu disse, vamos evitar os números mágicos. Aqui ainda era fácil de entender, porque a gente está definindo um page limit e está passando um valor, né? Então era fácil de entender. Mas mesmo assim, eu acho que é melhor, porque a gente vai reaproveitar ela aqui. Caso a gente tiver que mudar, só muda em um lugar. Limit. O total, por enquanto, eu vou passar aqui a 120, que a gente ainda não está fazendo request para API nem nada. E o offset eu vou passar aqui 24. Já que a gente está trabalhando com 12, eu vou jogar aqui, eu estou na terceira página, no caso, né? Então ele jogou aqui, salvei. E aqui eu vou falar que... Aqui no caso ele vai apresentar o mesmo tanto, como a gente não tem estilo para falar qual que é a página atual. Então eu preciso fazer melhor que isso. Vamos aumentar aqui para 1200 total. E o offset eu vou colocar aqui a 240. Aí agora sim, ele vai colocar... Ele vai começar da página 17, 18, 19, tá vendo? Ele coloca ali a página. Como não tem espaçamento, a gente não consegue ver muito claro, mas é 17, 18, 19, 20.
Então aqui ele já está criando a quantidade de páginas correta que a gente estava esperando. Ele está apresentando os números corretos para a gente. Agora que a gente tem os números corretos, é só a gente fazer mais um map. E a partir desse map a gente coloca uma LI. E aqui a gente tem o page. E daí coloca page aqui dentro. E ele já apareceria pra gente corretamente ali os números das páginas, tá? E agora talvez você esteja se perguntando por que eu vou utilizar dois maps e se isso teria um problema de performance, porque eu poderia estar utilizando só, somando aqui dentro, né, desse último map o index mais o first e só utilizar um map, só iterar sobre a coleção uma vez. Eu acho que assim fica mais didático para a gente entender, tá? No dia a dia, se você quisesse, você poderia criar aqui uma variável e definir aqui dentro. Porém, daí você já não poderia, você teria que criar um escopo de uma função aqui, colocar o curly braces. Fica um pouquinho, diminui um pouquinho a leitura do código. Eu acho que assim fica mais fácil de ler. E como a nossa quantidade de itens é no máximo 9, o impacto disso para a performance vai ser mínimo. Então, por isso que eu decidi utilizar o map duas vezes. Sempre que você estiver numa situação onde que você tem que pensar em duas coisas, em legibilidade do código, em otimizar o código para a leitura do humano ou otimizar o código para a máquina, tenta otimizar para a leitura do humano, tá? Porque se você escrever um código bem feito, um código que seja fácil de um humano ler, as chances de ele causar um bug na hora que ele for mexer no teu código vai ser mínima. Então vai diminuir muito as chances de ele causar um bug. Então é muito melhor você evitar a chance de um bug futuro do que você ficar implementando essas otimizações pequenininhas, tá? Porque às vezes elas não vão ter um impacto praticamente nenhum na tua aplicação, na performance da tua aplicação. Mas se houver um bug, o impacto na tua aplicação vai ser muito maior. Então, deixa para otimizar código para máquina quando você precisar realmente, quando você estiver notando que tem um problema de performance na tua aplicação. Aí você pega a tua lógica, tenta isolar dentro de uma função lá bonitinha e daí otimiza, coloca um nome bonito na tua função, que seja fácil de entender o que aquela função quer fazer. Daí lá dentro você isola e coloca um código que é otimizado para a máquina, que está prezando o máximo por performance e que daí as chances de, como você isolou aquilo numa função, as chances que alguém vai ter que tocar naquela função novamente são menores do que se aquele código tivesse no meio de um código que envolve mais coisas, que envolve componentes, que envolve essa lógica aqui de renderização, por exemplo, tá? Então, sempre que você tiver que optar em otimizar código para máquina ou código para um humano, otimiza para um humano, que é certeiro, tá? Essa é uma dica que eu tenho, que eu sempre uso. Aliás, é um dos princípios do Clean Code, tá? Então eu vou pegar aqui, agora que a gente fez, implementou as nossas páginas, eu vou colocar um botão, porque como a gente vai colocar aqui os nossos botões, né? Vamos definir um botão. E aqui nesse botão, daí sim, eu imprimo a página, remove ela daqui. A gente vai definir um on-click. Então, agora, aqui nesse on-click, como é que a gente vai fazer? A gente precisa fazer um set offset. Aqui, então, vamos receber um set offset como uma props, tá? E aqui eu vou formatar aqui esse código. E aqui para um clique, como é que a gente vai saber como é que a gente converte uma página atual, um número de página, em um offset? Para isso a gente precisa do limit, porque é a quantidade de itens que tem numa página. Então eu multiplico o número da página pela quantidade de itens, tá? Então eu pego a página, multiplico pela quantidade do limit. Então se eu estiver na página 1, eu multiplicaria por, no caso, se o limite for 12, eu multiplicaria por 12. Porém, se é uma página 1 vezes 12, ele daria 12. E a gente não quer um offset de 12 na página 1, só na página 2. Então o offset na página 1 teria que ser 0. Por isso que eu sempre pego a página atual e tiro 1, tá? Que é o que a gente faz, é o inverso do que a gente está fazendo aqui. Lembra? Que a gente pega, aqui ele vai dar um número de página e a gente faz mais um. Então aqui, para a gente saber qual que é a página atual,
Então aqui é a mesma coisa inversamente. No caso eu pego qual que é a página que eu estou atual, qual que é a página que clicou, e eu tiro 1 dela. Então se clicou na página 1, eu vou tirar 1, ele vai ser 0 vezes. No caso, se for 12, o limite, ele vai ser 0. Se eu tiver um offset se eu tiver na página 2, menos 1, ele ficaria 1. 1 vezes 12 daria 12. Então sempre estaria com o offset correto. Tá? Dessa maneira aqui, ele já... Deixa eu salvar. Aqui a gente só precisa passar agora as props corretas para baixo. Deixa eu vir aqui. Qual que é o limite? Está correto, tá? Qual que é o total? O total a gente tem lá no info.meta.count. Lembra? Se você assistiu a aula anterior, você talvez já lembre disso. Eu vou fazer um console.log do info para vocês verem eu pegar o valor total. Então a gente vai pegar aqui info, tá? Vou fazer uma pesquisa por Naruto. Ele retorna um objeto que dentro tem meta. Então aqui no meta ele tem um count, e esse que é o total de itens, no caso, relacionado nesse caso relacionado a Naruto, tá? 465 itens. Então por isso que a gente vem aqui e coloca o info.meta.count. Então aqui a gente vai colocar, deixa eu colocar aqui no nosso caso total, o info.meta.count. Porém, ele vai dar um erro. Tá? Ó, ele já deu um erro aqui. Cannot read property count of undefined. Ou seja, inicialmente eu só tenho info, que é um objeto, mas eu não tenho meta dentro dele. Então eu preciso fazer uma renderização condicional. Eu só incluo a paginação se eu tiver o info.meta. Porque daí eu sei o total de itens, aí eu tenho uma paginação. Caso contrário, não tem como eu ter uma paginação. Salvei, agora sim eu já tenho o total. E como que o offset que eu tenho, agora esse offset a gente tem que implementar e é um state. Onde que eu implemento ele? Vou colocar aqui em cima, tá? Criar um const offset, set offset, e agora definir um state aqui. E o offset inicial tem que ser 0. Então o offset e o set offset você vai passar para a nossa paginação. Então pode passar aqui, offset é igual a offset, e set offset é igual a offset. Não, set offset. Então, deixa eu ver aqui. Nesse caso, eu aconselho sempre que você tiver um state, você tentar controlar o set desse state aqui dentro da onde que você definiu esse state. Nesse caso, eu joguei ele para baixo, o set, estou deixando a paginação controlar ele, porque toda a nossa lógica de transformação de página para offset está tudo lá dentro. Então, por isso que eu estou deixando passar o set offset mesmo, tá? Uma coisa, talvez, que eu poderia passar seria um set page, eu poderia passar um set page aqui, e daí eu teria que transformar o offset em uma página aqui dentro desse componente. É uma opção também, mas como a gente já está fazendo a transformação lá, eu preferi deixar as duas lógicas de transformação lá dentro. Tá? Se você fosse puxar para cima, o ideal é que daí você lidasse com toda a transformação aqui nesse mesmo componente. Porém, como era uma transformação específica de paginação, decidi centralizar lá embaixo. E não tem como deixar o state do offset lá embaixo. Então, por isso que ficou essa diferença, tá? Mas para a maioria dos casos, quando você puder e quando fizer sentido, tenta deixar esse controle do state, qual o valor que você está setando, dentro do mesmo componente que você definiu o state. Porque daí fica mais claro, fica fácil de saber qual o valor que tá, onde que está sendo feito o update dele, qual o valor que está acontecendo, qual o valor que está sendo atualizado, tá? Então aqui a gente já está passando todos os valores corretamente. E aqui embaixo, deixa eu ver. Aqui a gente já está passando, está fazendo set. Agora, uma coisa que falta é a gente tirar o if aqui do text. Então nesse caso, a gente tiraria essa exigência de ter um termo para a gente ir lá e buscar por ele. A gente poderia fazer uma busca default, sem um termo específico. Mas para fazer isso, eu preciso colocar um if ali dentro para eu incluir esse filtro inteiro
caso existir uma busca, caso contrário não incluo filtro nenhum, né? Para poder fazer isso, eu vou ter que importar uma biblioteca que daí converte objetos em texto desse jeito aqui, ó, que a gente está vendo, tá? Essa biblioteca, o nome dela é o QS, que vem de query string. Então eu vou pegar e adicionar aqui a dependência, que é o QS. Então adiciona ela aí. Eu vou importar ela aqui em cima, import. Para você adicionar na sua máquina, é só você fazer um yarn add QS ou npmi tracinho save e QS, espaço QS, que daí ele vai adicionar isso no teu projeto, tá? Então import QS from QS. Então para eu utilizar agora ele aqui, eu vou tirar esse if, tá? Eu também vou deixar por enquanto deixa comentado isso daqui, depois a gente volta, tá? Então você vai colocar assim, const, vou colocar, deixa eu ver, query, vou definir que é uma query, vou colocar ela como vazia, aí eu vou colocar se tiver um text, eu vou definir aqui query.filters, ó, eu tô definindo, filter, eu tô definindo no mesmo formato que tá aqui, tá? Vocês vão ver que tem uma relação. Então, query filter é igual a um objeto, porque como a chave é text, não é um valor numérico, 0, 1, 2, 3, como eu sei que é uma string, que é a chave disso daqui, filter só pode ser um objeto. Então, por isso que eu defini ele como um objeto. Então, aqui daí você define text, que é a chave dele aqui dentro. 2 pontos, text. Nesse caso, ele vai se repetir. Quando tiver assim, ó, que a chave se repete com o valor, você simplesmente pode remover e colocar uma vírgula ali, que ele já faz associação, tá? Então eu defini a query como objeto vazio. Caso tiver texto, eu defino aqui um filtro para ela, coloco um text. E caso daí tiver... Na página, na verdade, sempre vai ter, né? Então não preciso nem... Eu posso definir aqui, na verdade, eu defino aqui em cima já. Então como que eu defino? Eu coloco page. Vai ter um limit, que é limit. Nesse caso aqui os nomes não são iguais, porque um está em maiúsculo e outro não. Está em uppercase e outro não. E eu coloco um offset. Que no caso, mesmo que o offset for 0, a gente ainda passa. Então a gente pode deixar aqui o offset. Nesse caso, o offset se repete com a chave que a gente passava ali. Né? A chave que a gente iria passar aqui se repete com o nome da nossa variável. Por isso que a gente vai deixar mesmo. Da onde que eu tirei offset? Lá no início da aula a gente viu... Deixa eu vir aqui rapidinho na documentação. Aqui ele tem, ó, como é que faz a paginação. Você tem que passar um page, e daí dentro dele passa um limit, qual que é o limite, e um page offset, qual que é o offset. Por isso que eu tô pegando um offset, tá? Voltando aqui pro código. Tô definindo o page, o limit, o offset, tô definindo um texto aqui. Como que agora eu converto esse objeto query num texto, né? Agora é só eu apagar isso daqui e colocar assim, ó. Eu venho aqui qs.stringify e daí eu passo para ele o query. E ele vai transformar o nosso objeto ali numa busca num texto, numa query string, né? Que é utilizado ali na URL. Vou salvar. E agora aqui ele está reclamando que o meu text, ele está falando que eu não tenho offset como dependency, tá? E realmente eu preciso do offset aqui na rede de dependência do useEffect. Lembrando que o useEffect ele tem esse segundo parâmetro e ele só vai executar esse bloco aqui se ele vai executar quando o componente montar e caso um desses valores que estiver no array mudar. Então, como eu estou utilizando um offset aqui dentro desse escopo, ele está reclamando falando, deixa eu voltar aqui, ele está reclamando falando que eu preciso, o ideal é que eu adicione esse offset aqui, porque caso o offset mudar, eu não estou reexecutando esse escopo. Então eu vou lá e adiciono um offset aqui. Nesse caso eu entendo que eu preciso adicionar, tá? Não é para ficar obedecendo essa regra aqui, esses warnings cegamente, porque tem casos que eles causam um bug que é difícil de rastrear. Em outro vídeo a gente vai
vai simular alguns desses casos para a gente entender melhor. Mas é só você se perguntar, se mudar essa variável, eu quero que reexecute esse bloco? Então, se a resposta for sim, você inclui aqui dentro. Caso for não, daí você não iria incluir, tá? Então, pode deixar ali. Eu vou agora que a gente já tem, ele já está carregando inicialmente, tá? Ele está carregando quando a página carrega pela primeira vez, quando faço um load da minha aplicação. Caso eu fazer um texto, ele vai também fazer a busca, porque ele está rastreando o text. E caso eu trocar de página, ele tem que trocar de página. Então, vamos salvar aqui. Vamos atualizar. E agora ele já trouxe aqui pra gente inicialmente. Agora eu vou pesquisar aqui por Dragon Ball. E agora pode ser que ele demore um pouquinho, né? Mas ele fez a busca ali pra gente. E ele já trouxe aqui alguns resultados pra gente. Só a nossa paginação tá bem feia ainda, a gente precisa melhorar isso, né? Ele trouxe aqui os 9 itens. No caso, ele tem mais número de páginas, mas como eu disse, a gente está limitando. Vamos corrigir o estilo disso daqui rapidinho? Então, para isso, você vai lá no Styles e coloca aqui Pagination. Aí você coloca... Opa! Costume do JavaScript. Coloca Pagination, coloca um Display Flex para ela e coloca o List Style None. Não quero que tenha um estilo de lista, não quero que tenha esses pontinhos. E aqui você coloca para a página, para nossa UL, coloca um class name pagination. Ali ele já melhorou bastante. Agora eu quero falar que a partir do meu primeiro item, todo item que tiver um item anterior, eu quero que faz um margin left. Então pagination li mais li. Então eu sempre uma li que tiver sempre uma li anterior, eu quero que coloque um margin left. Margin. Isso daqui eu tô fazendo para evitar que o primeiro item tenha um margin left, para eu ter que fazer aplicar para todo mundo, depois falar que first child não tem um margin left. Então eu faço dessa maneira que já funciona. Margin left coloca um RM e ele já colocou ali paginação pra gente, né? E agora eu também vou colocar, posso colocar aqui pagination item tracinho active, respeitando ali as regras de nomenclatura do BEM. Eu tô falando que todo item, pagination, daí esses itens é da paginação, então underline, underline, como ele é um filho da pagination, coloca underline, underline, tracinho, tracinho, que é um state modifier. Ou seja, ele teria um estilo padrão, né, o item, e daí nesse caso é os que estão ativos. Os que estão ativos, eu quero colocar que ele tem um background none e que ele tem um font weight bold. Pronto. Vou salvar aqui e eu tenho que setar essa classe quando o meu item estiver ativo. Então, como é que eu faço isso? Coloco aqui um class name e eu vou falar se o page aqui for igual ao current, ou seja, a página atual, se o botão tiver o mesmo número que a página atual, então eu vou colocar aquela classe, que é a classe que a gente copiou. Caso contrário, é uma string vazia ou null, nesse caso. Tá? Deixa eu só ver aqui o que eu fiz de errado. Eu esqueci de colocar um ponto de interrogação por causa do ternário. E agora eu também não tirei a borda, né? Vamos tirar a borda só para ficar melhorzinho um pouquinho. Border none. Agora já ficou melhor. E também, caso ele tiver com focus, vou colocar aqui focus, eu quero que coloque um outline none, porque quando clicar, eu não quero que tenha um outline. Pronto. Agora já começou a melhorar o nosso estilo. Então aqui ainda tem 3 coisas aqui que a gente precisa implementar, que é na verdade não é nem implementar uma, é só corrigir. Aqui a gente está tendo um warning, né, que cada item de uma L precisa ter um identificador único, que é uma key.
Então, nesse caso, é só a gente pegar e passar aqui, nossa, aqui vai ser a página, vai ser a page. Então, já defini aqui ela como a chave, ou o identificador primário dela, né? Isso daqui, ele já, se a gente atualizar, ele já é para ter sumido esse warning. Deixa eu salvar isso e atualizar aqui, ele já tem que ter sumido esse warning. Ok, esse warning tá, a princípio tá resolvido, tá? Outra coisa é dar uso para variável pages, o total de páginas que eu tinha falado para vocês que era que a gente ia utilizar. Aqui, na quantidade de itens que a gente mostra, a quantidade de botões que a gente mostra aqui embaixo, a gente vai utilizar essa variável. A gente utiliza ela porque aqui a quantidade de botões que a gente vai apresentar nem sempre é o máximo de itens. Por quê? Imagine que eu faço uma busca e o resultado dê 3 páginas. E eu não quero mostrar 9 páginas se a minha quantidade de resultados dá apenas 3 páginas. Então, para isso, eu tenho que implementar aqui, colocar aqui math. Ponto. No caso, eu tenho que colocar min, tá? Sempre escolho o número mínimo entre o máximo de itens e a quantidade de páginas. Então, o que for menor, ele vai pegar. No caso, se a gente só tiver 3 páginas, ele vai pegar 3 páginas ao invés de 9. Se a gente tivesse 15 páginas no total, ele pegaria daí o número 9. E daí, assim, ele apresentaria aqui. Para não correr o risco que a gente mostrar mais botões do que a gente tem de páginas na realidade, né? Então, a gente já deu uso para nossa variável. Era uma das coisas importantes aí a se fazer, tá? E aqui, se eu for lá para a página 6, como vocês podem ver, ele está sempre deixando no centro, tá? Mostra aqui como vocês puderam ver, ele escondeu o 1, né? E colocou aqui o 2. Se eu ir lá para a página 10, ele também vai colocar aqui vai colocar o 10 no centro, e daí começa na 6 e vai até a 14, tá? Agora a gente vai implementar os botões anterior e o próximo. Como é que a gente implementa isso? Para a gente implementar, vamos definir aqui uma LI, colocar aqui uma LI, coloca um button, tá? E esse button, no caso, a gente vai colocar aqui anterior, tá? E aqui a gente vai definir um clique. Para esse clique a gente vai definir uma arrow function por enquanto. Agora, a gente vai precisar implementar a função que vai para a página anterior e para a próxima página. Para a gente poder fazer isso, eu vou abstrair essa lógica que a gente implementou aqui. Porque aqui a gente já tem a lógica que converte, no caso, o número da página para um offset. Então eu vou definir uma função aqui em cima, function onPageChange, tá? Ela vai receber qual que é a página que você quer mudar e ela vai fazer o set offset para a página. E daí, ao invés de você fazer esse set aqui, você só passa já a página, qual página que você quer. Então, page. E pronto, no que eu clicar ali, ele já tem que funcionar. Vamos fazer um teste? Se eu clicar aqui em 1, ele já foi para 1. Se eu for para 4, ele já está indo para 4. Agora é só a gente reutilizar essa nossa função. Pode copiar o clique inteiro. E cola aqui. E só muda a página. No caso, esse daqui a gente quer a página atual, menos 1. Né? Vamos formatar aqui, só para melhorar. A única questão é que a gente quer desabilitar o botão, caso a gente estiver na primeira página. Então, coloca um disable. E daí coloca, ele é desabilitado se a página atual for igual a 1. Certo? E daí pode copiar isso daqui. Aqui, vamos fazer um teste bem rapidinho. Se eu ir para a página atual, ele estava na 4, foi para 3, agora tem que ir para 2. Está indo para 2. Foi para 1 e agora desabilitou e eu não consigo clicar, certo? Então ele desabilitou porque ele está na página 1. Agora eu posso copiar isso daqui, colar aqui no fim da minha UL. Deixa eu copiar correto, eu copiei só um clique. Colo aqui e agora ao invés de ser menos 1 vai ser mais 1 e ele só desabilita quando ele estiver na última página. A última página é a quantidade de páginas totais, que é o pages. E aqui a gente faz um rename para a próxima. Tá?
E agora com isso a gente vai para a página 2, página 3, página 4, e aí, e assim em diante. Bem, uma coisa que a gente ainda poderia melhorar, mas eu não vou implementar isso nesse vídeo, é a parte de como a gente lida com essa troca de páginas, né? A gente está trocando a página e ele troca ali na verdade, o state de loading dessa troca de páginas, né? O state de loading da lista, ele poderia estar passando uma experiência melhor. Eu não vou passar isso nesse vídeo porque ele foge um pouco daí da lógica de paginação em si, ele vai mais para a lógica de loading e a gente também estenderia mais ainda o vídeo. Então, caso você tenha interesse em a gente melhorar essa parte do state de loading e a gente manter os itens atuais até carregar os próximos, deixa um comentário aqui pra gente embaixo nesse vídeo, que daí eu gravo um vídeo só para essa nova funcionalidade, tá? Então, qualquer dúvida, comentário ou sugestão, só deixar pra gente nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu?